Olá, seja bem-vindo ao programa Novas Histórias. Eu sou Márcio Morato e tenho a satisfação de apresentar este programa para vocês. Quero te pedir, curte, compartilha as nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto no YouTube. E para o programa de hoje, é um programa especial, temos a presença do pastor Fabiano, que é capelão e supervisor lá no Ceifar, bem como a presença do Dr. Eloy, que é palestrante motivacional e dedica um pouco do seu tempo de forma voluntária lá no projeto. E para dar início ao nosso bate-papo, antes nós preparamos um vídeo para você. O Projeto Ceifar é uma das melhores comunidades terapêuticas do país e tem por finalidade o apoio, desenvolvimento e promoção do ser humano integradas a ações de assistência social. Entre as diversas ações, programas e atividades, o Ceifar trabalha para restabelecer o indivíduo em um contexto emocional e espiritual equilibrados, aplicando princípios cristãos e disseminando os conceitos de ética, cidadania, moral, bons costumes e educação, dentre outros. E, claro, o combate ao uso das drogas. O Ceifar nasceu em 2003 no coração do Markson Marques e Cláudia Nili, e o projeto tem como objetivo abrigar, tratar e recuperar pessoas da dependência química através do acolhimento, desintoxicação, readaptação e reinserção social. Então, eu estou aqui com a presença do pastor Fabiano, que trabalha lá como supervisor e capelão no projeto Ceifar. Seja bem-vindo, pastor Fabiano. Oi, Márcio, oi, Eloy, uma alegria poder estar com vocês aqui, trazendo um pouquinho de informações acerca lá do projeto Ceifar. E também estamos com a presença do Dr. Eloy, que é palestrante motivacional e trabalha junto ao Mastermind. Isso. Seja bem-vindo, Dr. Eloy. Muito obrigado pelo convite, muito gostoso estar aqui e que essa conversa nossa seja alguma coisa que possa nos fazer crescer como pessoas. Ok, satisfação, viu? Queridos, pastor Fabiano, primeira pergunta que eu quero fazer para o senhor. Quais são as atividades de um supervisor, de um capelão dentro de uma comunidade terapêutica? A gente tem ali como atribuições no monitoramento, no supervisor de monitoramento, a gente na condução do andamento do CT, né, da comunidade terapêutica e do projeto Ceifar. Então, desde do organograma, tudo que acontece dentro do CT, eu sou responsável, né? E também pela questão administrativa ali, né? A organização do patrimônio, apoiando ali os monitores que fazem parte da nossa equipe, para que os acolhidos possam então estar desenvolvendo o seu tratamento e cumprindo principalmente o plano terapêutico, né? Correto. E doutor Eloy, e para o senhor como voluntário, né, dentro da comunidade terapêutica do projeto Ceifar, qual a aplicação que as palestras podem trazer de motivação para o adicto? Tua pergunta ela é muito importante no que se refere ao que a gente pode fazer pelas pessoas, né? Eu faço esse trabalho voluntário e eu entendo que ser um voluntário, na verdade, é fazer alguma coisa sem ser obrigado. A definição de voluntário é isso, né? Você fazer aquilo que tem vontade, né? Então, eu tenho um princípio de vida que é poder ajudar no crescimento das pessoas. E eu escolhi ser voluntário do Ceifar porque eu penso que essas pessoas que estão lá no Ceifar, primeiro, são vencedores por estarem lá. Por outro lado, são vítimas de um sistema, né? Porque o usuário de droga, ele não é drogado porque ele quer. Aconteceu alguma coisa que os levou lá, né? Então, fazer esse trabalho voluntário, para mim, é muito engrandecedor. E eu sempre penso, se puder fazer com que alguma pessoa melhore, eu já estou satisfeito. Então, o projeto Ceifar trabalha com 4 principais objetivos, embora certamente tenha outras que vão, no decorrer, vão acabar sendo aplicados. Começando com o acolhimento e chegando à desintoxicação, readaptação e a reinserção social. Falando dos dois primeiros, acolhimento e desintoxicação a respeito das drogas, como é que o trabalho é feito?
Então, Márcio, nós temos, para fazer esse acolhimento, nós temos uma equipe toda preparada ali. Hoje nós somos em torno de 21 colaboradores. Nós temos a dona Cláudia, que é diretora, o pastor Cláudio como diretor, eu supervisor, e nós temos ali 3 colaboradores, né, na administração, o Marcelo, a Débora e a Maria. Nós temos os monitores, nós temos 5 monitores, dos quais 2 são pastores, né, o pastor Ribas, o pastor Alisson, que também nos ajudam nesse processo de capelania, juntamente ali com os acolhidos. Nós temos ainda a Ildinha, que é aquela que cuida de toda a limpeza das salas, né, contribui ali também com a equipe. Nós temos os 2 vigilantes, e ali faz uma escala de 12 por 36 para que todas as noites estejam cobertas, também tendo cuidado e um monitoramento noturno ali. Nós temos ainda as tias da cozinha, né, que o Márcio já esteve lá e sabe o quão maravilhoso é aquele almoço, aquele jantar, aquele café da tarde, né? Nós temos então as 4 cozinheiras que também dão esse suporte, tá? Acompanhada muito próximo da nutricionista, a Kerili, e também temos ali o suporte do Dr. Paulo, que é o nosso psiquiatra, bem como da doutora Raquel, que faz também esse acompanhamento dos acolhidos ali. E esse acolhimento, Márcio, ele inicia quando a família procura o Ceifar. Vai visitar o Ceifar, vai ver a estrutura do Ceifar, e ali ela começa a planejar, projetar o internamento do acolhido. E nesse acolhimento, o Dr. Paulo ele vai fazer a triagem. Por quê? Porque tem alguns casos que ainda não é possível internamento. Por exemplo, o alcoolista, né, mais conhecido como alcoólatra, se ele tem uma frequência muito grande do uso do álcool, pode acontecer que ele não vai ser autorizado pelo Dr. Paulo a ser acolhido nesse primeiro momento. Então a família ela é orientada a vigiar ele por um período aí de uns 15 dias sem o uso do álcool. Por quê? Porque ele pode ter uma crise de abstinência grande que pode inclusive levá-lo à morte. Bem como do adicto, né? O adicto, se ele tem uma vida de uso de drogas, independente da droga, ele pode ter ali algum tipo de comportamento que naquele momento o CT não é o melhor lugar para ele. Então tem alguns casos que o Dr. Paulo recomenda primeiramente um hospital para que ele faça então uma desintoxicação, para depois então ele entrar no CT, tá? Então a família chega, o Dr. Paulo vai fazer essa triagem juntamente com a nossa equipe técnica, verificar a condição do acolhido, e aí ele pode ser aprovado, né, para começar o seu tratamento ali no Ceifar. Então, no caso, quando ele é acolhido, se ele está com essa dificuldade, precisa se desintoxicar, não devia talvez totalmente lá fora antes, mas aí quando entra dentro do projeto, aí sim passa a ter uma desintoxicação a ser aplicada. Como é que ocorre isso lá dentro? Isso, ele é acolhido, a gente nesse primeiro momento a gente vai tratar química com química, em alguns casos, né? Correto. Em alguns casos a gente vai tratar química com química, então ele deixa as substâncias ilícitas e o Dr. Paulo vai recomendar à família a compra de alguns medicamentos que vai auxiliar nesse processo, principalmente da abstinência, né? Como que eu largo uma droga que eu uso ela há 20 anos e aí de repente eu preciso parar tudo para me tratar. Então esse processo acaba acontecendo, a gente trata química com química, né? A ilícita com a lícita. Correto. E aí esse processo vai depender de cada organismo, de cada pessoa. A gente tem acolhidos que já fazem parte do tratamento que não entra na questão de medicação. O Dr. Paulo verifica e ele faz todo um tratamento de 7 meses sem nenhum tipo de medicação. Tem outros acolhidos que vai fazer esse uso de medicação durante esse período de 7 meses e ainda vai receber a recomendação do Dr. Paulo para continuar com essa medicação por mais um período, né? E em alguns casos extremos, ele vai ter alguma medicação para ele tomar durante toda a sua vida.
Correto. Doutor Eloy, dentro das atividades de um instrutor Mastermind, quais pontos são essenciais que podem colaborar para a desintoxicação do dependente químico? É importante, gostaria de ressaltar o que o pastor Fabiano falou, de como funciona a estrutura do Ceifar, do meu ponto de vista, porque é dada uma importância muito grande a todas as pessoas que trabalham no Ceifar para o entendimento, para a melhora desse adicto, né? E o pastor falou da importância até das pessoas que fazem parte da limpeza, como até o médico, os pastores e todos. Porque todas essas pessoas, elas estão interessadas, assim como os voluntários, no meu caso, como instrutor da Mastermind, de levar a estas pessoas uma mudança de vida. E eu acredito que o Ceifar, assim, mas com muita convicção, que com a graça de Deus existe esse local, porque é essa transformação na vida das pessoas. O que leva uma pessoa a usar droga? O que leva uma pessoa a ir procurar um tratamento? Então, quando ela está em tratamento, aquilo é uma escola, que as pessoas aí fora, na sociedade, no nosso meio, não entendem isso, que existe uma comunidade tão preparada para isso. Então, como instrutor Mastermind, eu procuro mostrar a estes adictos, essas pessoas que estão lá, os meninos do Ceifar, como eu chamo, como nós chamamos, pessoas privilegiadas por estarem lá. Porque dependentes químicos, alcoólatras, existe uma pesquisa, inclusive, que do local que nós estamos, a um raio de 50 metros ao nosso redor, alguém está usando droga, para saber o quanto que é difícil o nosso meio hoje. Então é muito fácil olhar uma pessoa que é drogada e dizer, esse cara é dependente. Não. As pessoas são dependentes também de outras coisas. E lá elas estão sendo cuidadas, tratadas de uma maneira muito profissional. E eu me encanto assim com o poder que a gente tem, às vezes, de com uma palavra mostrar para essa pessoa que ela pode melhorar e vencer as suas dificuldades. Porque eles estão tendo coragem de estar lá para se tratar. Tem muitas pessoas que estão fora e pensam que são melhores, mas não existe uma pessoa perfeita, né? Nessa semana mesmo eu soube de um amigo meu que tem uma pessoa da família que ele ficou sabendo como que está usando droga. Como que ele faz? Rapaz, é desesperador isso. E nesse momento as pessoas têm que tratar essa pessoa com muito amor, que é assim que é feito lá no Ceifar, né? E eu procuro, na verdade eu sou um privilegiado de estar no Ceifar. Eu sempre digo, quando tenho a oportunidade de conversar com eles, que eu sou o maior privilegiado de estar aprendendo com eles. Porque eu nunca estive numa situação tão ruim como eles estão. Eles estão vencendo uma dificuldade que muitas pessoas têm, mas não sabem como resolver. Então, eu, assim, como instrutor, mastermind, como uma pessoa que vai lá, dizem que voluntariamente, mas eu que sou o que mais ganho, porque eu tenho, assim, a cada dia tendo que ser melhor. Com certeza. Eu acho que tem duas coisas importantes, né, Márcio, que até eu deixei de mencionar nessa minha fala inicial. A gente falou ali na nossa equipe, mas a gente tem uma equipe, essa equipe toda profissional, ela ganha, né, para fazer isso. A gente entende lá que isso também não é só uma profissão, mas também um ministério para cada um de nós. Mas a nossa menina dos olhos ali, claro que os meninos fazem parte disso, mas os voluntários. Certeza. Né? Porque os voluntários, eles fazem o quê? Eles se deslocam até lá. Amor, né? É muito amor, porque ele tem que, ele abre mão do seu tempo, dos seus recursos, para abençoar aquele lugar. E é muito comum, né, Eloy, a gente ouvir isso. Eu venho aqui para abençoar, mas eu saio daqui abençoado, né? Verdade. Ok, vamos dar sequência no nosso bate-papo, logo após o nosso intervalo comercial, porque o nosso tempo urge, e vamos chamar o intervalo. Já voltamos.
voltamos. Vimos no primeiro bloco como o Ceifar trabalha para acolher e desintoxicar os adictos. Pastor Fabiano, e na questão da readaptação, como que é o trabalho a ser feito lá, já falando das atividades? Essa é uma pergunta interessante, Márcio, porque muitas vezes as famílias, né, que passam por esse problema, elas não sabem como funciona a estrutura de um CT. Né? Por exemplo, o adicto, ele não tem uma rotina. Ele vem muitas vezes desde pequeno. Eu tenho certeza que a questão da adicção, o Eloy falou isso no primeiro bloco, que ele não escolhe simplesmente, vou usar droga. Alguma coisa o motivou para chegar nesse ponto. E muitas vezes é a falta da estrutura familiar, a falta de um pai presente, de uma mãe presente, algum tipo de abuso que aconteceu na sua infância, que vai levá-lo para esse fato final, que é o uso da droga. E aí ele acaba crescendo sem nenhum tipo de rotina. Ele não tem horário para acordar, porque na adicção você quer usar droga. Você fica 3, 4, 5, 6, 10 dias sem dormir. O pensamento único é usar droga. Né? Eu não paro para comer, eu não paro para dormir, eu não paro para tomar banho. Então a gente precisa trazer ele para uma rotina. Que essa rotina, lá dentro do Ceifar, a gente chama de plano terapêutico. Né? Esse plano terapêutico vai fazer com que ele se enquadre novamente e crie uma rotina para ele. Então ali no Ceifar a gente tem uma estrutura, Márcio, a gente tem ali um campo de futebol, a gente tem uma quadra de basquete, nós temos ali uma cancha de bocha, nós temos uma sala de jogos com ping-pong, jogos diversos, videogame. Uma sala de academia. Mas temos academia, a gente tem uma trilha ali de mais ou menos 400 metros, onde eles podem fazer caminhada. A gente tem algumas atividades educativas que vai ajudar ele nesse processo todo. Mas aí você pode estar pensando assim, então eles ficam lá só se divertindo. Não. Tem a questão do labor, né? Tem a questão da laborterapia. Ele precisa se enquadrar, ele precisa cumprir o plano terapêutico. E aí só para trazer uma rápida ideia do que é esse plano terapêutico, essa função que ele precisa exercitar diariamente lá dentro. Então começa, por exemplo, às 7 horas da manhã. Às 7 horas da manhã ele tem o despertar, às 7h25 da manhã ele tem o café da manhã, às 8 horas nós já temos um período de louvor e adoração a Deus. Sim. Um estudo da palavra, onde a gente canta, louva e agradece a Deus por aquele dia. E é a base de todo o tratamento. Né? Exatamente. O Ceifar é uma comunidade terapêutica cristã. A gente crê, e eu como um ex-adicto, eu tenho convicção plena de que o plano terapêutico ajuda, os doutores ajudam, os pastores ajudam, mas quem vai nos manter de pé é Jesus Cristo. Sim. Não tem outro jeito. Porque a cura vem por Cristo. A cura vem por Cristo. Na ciência fala-se que não existe cura, né? A ciência fala que uma pessoa que é um ex-adicto é sempre um dependente. Então, a cada dia vem sendo aquele dia. O que eu posso dizer? Porém, em Cristo nós sabemos que a libertação, a cura de fato. O que eu posso dizer, Márcio, é assim, a cura ela existe, mas a gente não pode se descuidar da nossa rede de proteção. Eu sei que eu estou curado da adicção, mas eu não posso pensar que eu posso sentar numa mesa onde tem pessoas tomando cerveja. Então a minha rede de proteção, eu sei que em qualquer momento eu preciso correr para o meu padrinho, eu preciso correr para os meus pastores, eu preciso correr, né, para o Eloy, para as pessoas que fazem parte desse círculo que me protege. Tá? Então a cura ela existe em Cristo Jesus, existe cura. Amém. Então ali temos aquela estrutura fantástica, cinema, mas o que acontece? Então 7 da manhã, eu despertar 7h25, ele tem o café da manhã, aquele período de louvor, das 8h30 até as 11 horas é o período de laborterapia. O que eles fazem lá? Isso vai ajudá-los no seu dia a dia. Ele vai ter que limpar o chalé,
né, limpar o seu quarto, ele vai ter que limpar o banheiro, lavar o banheiro, ele vai ter que cuidar das salas comuns de todos, ele vai ter que lavar o prato na refeição, ele vai ter que enxugar, ele vai ter que lavar sua roupa. Então ele tem um dia de atividade que ele precisa cumprir. Vai cuidar da horta, vai cuidar das ruas ali, da trilha dentro do... Isso, do Ceifar, ele vai limpar as ruas, ele vai cuidar do jardim, sim, ele vai aguar a horta, né? Ele vai ajudar na pintura, na manutenção de todo o CT. Doutor Eloy, quer falar alguma coisa a respeito desse processo de readaptação já? Então, você parece que captou meu pensamento, porque aí que eu gostaria de falar para as pessoas que estão nos ouvindo agora. O que nós falamos lá para os meninos, para os alunos, é que eles são privilegiados, porque a maioria deles, eu mesmo, tem muitas situações que é melhor estar no Ceifar do que estar fora do Ceifar. Eu falo às vezes, eu gostaria de vir aqui viver com vocês, porque lá, como o pastor Fabiano falou muito bem, existe horário para tudo, existe disciplina, o que não tem na maioria das casas no nosso Brasil. E isso é certeza. Hoje em dia... Você diz casas no sentido de... Casas, lares. Eu, quando era jovem, adolescente, tinha horário para sentar na mesa com meu pai começava a servir, depois a mãe, depois os filhos. Nós tínhamos uma disciplina, nós Sim. tínhamos um respeito muito... Hoje não tem mais isso. O que eu sei fazer? Além de fazer que o adicto não use mais droga, ela ensina como a pessoa deve se prostar, o valor da família. E aí vai um recado para quem estiver nos ouvindo e das famílias. Talvez o adicto, talvez não, ele está ouvindo de nós toda semana, mas quem precisa ouvir isso é a família. Sim. A família tem que dar proteção ao dependente químico, porque ele, enquanto está se tratando, não é deixar ele lá para voltar daqui 7 meses melhor. Porque se a família não melhorar, ele vai encontrar na família os mesmos problemas depois. Então a readaptação se aplica... A readaptação tem que ser familiar. Por isso que o Ceifar tem uma vez por mês, tem visita lá. Mas não é só para ir lá matar a saudade, é para se readequar com o que está acontecendo, porque o menino que chega lá, o homem que chega lá, ele sai transformado. Mas se a família estiver do mesmo jeito com relação a ele, com relação aos problemas, ele não vai sentir-se seguro. Ele vai encontrar os mesmos problemas. Quer dizer, o Ceifar, de alguma maneira, o prepara para isso. Mas se a família, se ele ficou 7 meses lá, se cuidando, chega em casa, um irmão bebe, o pai fuma, ou não sei o que, tudo que ele fez em 7 meses, ele encontra tudo o contrário na família? Então tinha que ficar abrindo clínica toda hora, CTs toda hora. O que nós temos que conscientizar é que isso é um problema muito sério. O Ceifar é uma comunidade excelente que vai tratar dos dependentes, mas nós temos que nos tratarmos aqui fora também. O Ceifar está tudo certo. E as pessoas às vezes relutam em deixar uma pessoa por causa que tem que pagar um valor mensal. Mas, muitas vezes, estar lá no Ceifar e ter tudo que tem lá... Gente, tudo o que o Fabiano falou, que nós compartilhamos aqui, se você for fazer isso, pagar aqui fora... isso tem que custar, sei lá, 10, 15 mil por mês. Porque academia, eu pago academia. Lazer, cinema, alimentação, tudo. Instrução, transformação. Quanto custa isso? Os nossos treinamentos. A pessoa vai fazer um treinamento nosso, reclama que tem que pagar um valor lá X. Lá no Ceifar, isso é tudo embutido. Quando os voluntários vão lá, eles vão fazer aquilo que eles fazem no dia a dia cobrando. E lá faz de graça. Então, olha que investimento que tem, o que as pessoas ganham estar lá. Então, esse acolhimento, tudo que acontece, a família tem que entender que eles estão se transformando, estão recebendo pessoas de volta que serão, penso, né, vou julgar assim, que até melhores do que algumas pessoas que não estiveram lá. Não sei se me fiz entender. Mas é assim,
a família tem que amar essa pessoa desde o momento que descobre que ele está usando, ou que faz anos que está usando. Tem que compreender que através de Deus, através de nosso Pai, através dessa transformação, porque tem muitos que chegam lá que não tem Deus assim como última referência, e lá é colocado como primeira referência, que é, eu hoje tenho uma hierarquia de necessidades na minha vida que é assim, Deus em primeiro lugar, segundo eu, terceiro minha família, quarto o resto. E assim, que se alguém puder pensar nisso e colocar Deus em primeiro lugar, eu, minha família, próximo, daí tudo certo. Aí, no caso, o Ceifar trabalha na reabilitação, trabalhando com as famílias, na questão espiritual. Como que atua na mentoria familiar? A mentoria familiar, Márcio, essa fala do Eloy vai demonstrar o termo que a gente utiliza para a família. A família ela é codependente. Sim. Às vezes a gente brinca lá que a gente deveria ter um chalé, um quarto, para a gente internar também a família. Porque a família às vezes é mais doente do que o próprio acolhido, né? Ela precisa de mais cuidado do que o próprio acolhido. E aí a gente vai ter não só para os acolhidos, na atividade semanal e mensal deles, o apoio da doutora Raquel, do doutor Paulo, mas também a família. A família ela faz parte desse tratamento. A nossa dificuldade, Márcio, é que muitas famílias, por exemplo, nós temos orientado as famílias a procurarem o AA, participar do AA, para entender como que funciona a doença do adicto, né? A gente orienta a família para que participe do Celebrando Recuperação, que tem hoje, graças a Deus, em várias igrejas evangélicas protestantes, né? Mas a gente não vê essa busca da família. Então, aquilo que o Eloy falou, se a gente pega 7 meses, trata o menino de sair de lá uma bênção, mas ele chega dentro de casa, ele vai ver aquela família toda destruída. Nós temos um caso de um menino que ele chegou em casa, na primeira ressocialização dele, de 12 horas, ele abriu a geladeira e a geladeira estava cheia de cerveja. Ele abriu o armário, vinho, dos mais diversos. Ele chamou a família para perto e disse, gente, vocês querem que eu mude, mas vocês não estão mudando. Então, esse momento da família é muito importante. A família precisa mudar. Interessante. Bom, vamos dar sequência no nosso bate-papo, após o nosso intervalo comercial, e já vamos falar sobre reinserção social. Já voltamos. Voltamos. Quero já convidá-lo para você que assiste o programa Novas Histórias, não deixar de curtir as nossas redes sociais, tanto no Instagram como no YouTube. Eu estou aqui conversando com o pastor Fabiano, com o Dr. Eloy, e nos blocos anteriores nós abordamos como que é a questão da desintoxicação, da readaptação do adicto dentro do projeto Ceifar. E para esse bloco eu já gostaria de saber como que ocorre a reinserção social, pastor Fabiano. Então, quando ele é acolhido, ele vai ficar ali por um período de 30 dias sem nenhum tipo de contato com a família. Tá? Isso é para auxiliá-lo, para ele permanecer no tratamento. Tá? Quando ele conclui ali aproximadamente 3 meses de internamento, 3 meses e 15 dias, ele começa a ter as ressocializações, que vão servir para justamente ele voltar para o mundo aqui fora. Então, a primeira ressocialização é de 12 horas, ele fica 12 horas, nessas 12 horas a família tem que ficar com ele tem que ficar em casa. A orientação é que ele não saia de casa, seja um momento de família, um momento, é 12 horas, isso passa voando, né, esse tempo, então é um momento da família cuidar dele, proteger ele, e é um momento dele começar a sentir os efeitos do seu tratamento.
Então nós orientamos que a qualquer momento, em qualquer ressocialização, ele sentiu qualquer tipo de medo, de preocupação de uma recaída, a orientação é volte imediatamente para o ceifar, porque o ceifar é um local de proteção. Então essas 12 horas, ou seja, esse dia, ele dentro do projeto, ele volta para a família um tempo, um período. Isso. A orientação é que a família vá buscá-lo, passe essas 12 horas com ele, 12 horas. dentro de casa, e ao final do dia a família retorna com ele para o ceifar. Então não é para se passear, não é para ir num parque, não é... Nesse primeiro momento não, nessas 12 horas não. Nós temos aí 36 horas, aí passa mais um tempo, ele já começa a ter a ressocialização de 36, de 48 horas. Nesse tempo de pandemia, nós estamos fechados para a saída, né? Para preservar, para cuidar da família e também dos acolhidos, tá? E aí nas 36 horas, as 48 horas, geralmente ele sai às sexta-feira, 8 horas da manhã, e ele retorna à segunda-feira, às 10 horas da manhã. Não é 10h15 e não é 9h59. É às 10 horas da manhã. Regra, norma, porque ele precisa cumprir. E é impressionante, Márcio, como nós falamos no bloco anterior, da codependência da família, a família muitas vezes não cumpre os horários. Não cumpre o horário para buscar, às vezes demora 2 horas para buscar, então ele está ansioso para sair e não pode. Quando demora-se para buscar e também ocorre algum atraso ou até uma antecipação da chegada? O primeiro ponto é que a família é chamada, ela é pontuada em relação a isso. A família precisa se organizar enquanto família. Segundo, que o acolhido ele tem consequências. Esse horário a mais que ele ficou fora do projeto, isso será descontado da próxima ressocialização dele. Entendi. Doutor Eloy, como os valores cristãos que o senhor aplica nas suas palestras podem contribuir para que o adicto, ou o ex-adicto agora, né, fixe nos corações as novas atividades para se reinserir na sociedade? Essa tua pergunta me remete ao que aconteceu comigo, né, nesses valores cristãos. Eu sou, assim, cheguei a estudar para padre, para você ter uma ideia, mas eu não entendia muita coisa de Deus, né? E a oportunidade de ser voluntário no Ceifar me trouxe isso, né? Como é uma casa que trabalha a espiritualidade com um ponto forte, né, como Deus em primeiro lugar, esse valor é incontestável, esse valor é o maior valor que existe, né? E eu entendi que nós devemos viver nossas vidas, existem muitas leis, né, muitas normas, mas se nós seguíssemos uma lei só, que é a lei de Deus, né? Porque o que eu entendo Deus? Se me perguntasse assim, quem é Deus para você? Eu definiria assim muito, muito simplesmente, Deus é amor. E ele ensinou para nós que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. É lógico que são duas frases, mas se forem interpretadas no sentido que realmente elas são, estaria tudo certo. Na pandemia, ou fora da pandemia, esses valores, assim, eles não são mais respeitados. E na fala do pastor, eu fiquei aqui refletindo bastante dessa codependência, o quanto que ela é importante, né? Nós queremos, às vezes, tratar uma pessoa da nossa família porque ele é usuário de uma mercadoria, de repente, que nós não estamos usando na mesma intensidade dele, mas nós estamos usando outras drogas, né? E aí, o que acontece? O codependente tem que entender desses valores cristãos que nós estamos falando. Porque a gente, às vezes, entrega uma pessoa lá para ser tratada, esperando que a instituição trate dele. E ela vai tratar, e vai tratar muito bem, como nós falamos aqui. Mas nós estamos nos preparando, nós estamos nos melhorando como ele melhora. Se fosse na mesma proporção, a família toda melhoraria. Então essas saídas, essas socializações, ressocializações que são de 12 horas, de 36, é realmente o que o pastor falou. Muitas vezes ele não volta. Por quê?
Porque ele achou ruim o ceifar? Não, é porque lá no meio onde ele foi ressocializado, é o meio que existia quando ele saiu. Se a família proteger no sentido de doar esse amor, de viver o amor, de, sabe, amar sobre tudo, que ele está melhor. A cada ressocialização ele volta melhor. Sim. Então nós temos que entender que nessa codependência é muito importante. Isso acontece com os alcoólatras, né? O marido bebe, a mulher não bebe, mas a mulher só reclama dele que ele bebe, mas ela não faz nada para... Ela fica naquela, sabe, ele bebe e fica se queixando para todo mundo. Fica falando, meu marido bebe, meu marido me bate, meu marido não sei o quê, mas não vai ver a fundo isso, não enfrenta a situação. Então, por que uma pessoa vai se tratar e a família não se trata? Eu fiquei com muita vontade aqui conversando com vocês, e até você falou que eu fiquei empolgado, realmente esse assunto me empolga muito, porque, não sei se poderia falar, mas de uma maneira geral a sociedade está um pouco doente, ou bastante doente. Né? E nós precisamos tratar isso, é muito fácil de tratar se nós usarmos a dose certa, a medicação certa, que não é a medicação prescrita como eu, como dentista, prescrevi, mas essa, sabe, espiritualidade, crescer como pessoas, buscar melhorias contínuas, né? Por isso que eu me encanto de falar de treinamentos, que as pessoas têm que treinar, têm que se desenvolver. Como que torna um jogador de futebol melhor? Não, toda criança quer ser um jogador. Por que nem todos chegam lá? Porque não todos estão dispostos a vencer as batalhas, vencer as dificuldades. E deixa eu falar uma coisa assim, no treinamento Mastermind, a 14ª lei que nós usamos é a lei do fracasso. Nós temos que aprender com o fracasso. Todas as nossas experiências ruins, elas têm um ponto bom. O que eu aprendo com isso? Tá? Se tem uma coisa ruim que me aconteceu, se eu caiu um tombo, tá, na próxima vez eu tenho que tomar mais cuidado. Então tudo é um aprendizado. Ter uma pessoa dependendo da família pode ser uma transformação de melhoria de vida da família toda. Então, como as tuas considerações finais, já falando por que o senhor, como um dentista, como um instrutor mastermind, decidiu se voluntariar, investindo os seus próprios recursos, o seu tempo, para trabalhar na ressocialização do ex-adicto? Eu fui ser voluntário assim por até um pedido do pastor na igreja, num culto que eu estava assistindo, mas quando eu cheguei lá e com o passar do tempo, eu fui vendo que o maior beneficiado fui eu mesmo, tá? Então é isso que eu, né, penso que a gente tem que fazer. Aquilo que é bom para mim, eu tenho que passar para as outras pessoas. E isso me encanta. Eu agradeço muito a oportunidade de ter estado aqui conversando com vocês e fico mais motivado ainda de estender esse trabalho e fazer um pouco mais. Porque é bíblico isso, né? Tem frases que existem assim que a gente não dá valor, mas quando a gente começa a entender o significado, é dando que você recebe, é isso mesmo. Quando eu dou amor, eu recebo amor. Se eu tratar mal uma pessoa, como que é que ela vai me tratar? Como com uma discussão assim, por que a gente discute? Porque chega um momento que a gente vai pro lado negativo. Então, se eu discutir positivamente com a pessoa, se eu falar de amor, eu vou receber amor. Então é isso que me encanta. Eu agradeço muito a oportunidade de ter estado aqui. Realmente muito, muito bom, muito gratificante e paz a todos. Para você que de repente quer se voluntariar, segue o exemplo do nosso querido Dr. Eloy, que aqui está. Pastor Fabiano, tuas considerações finais, já falando um pouco a respeito da questão de Cristo Jesus na vida das pessoas, e o senhor discorre como o senhor bem entende. Márcio, a fala do Eloy ela é importante no sentido que muitas vezes a família acha que é somente chegar lá, deixar o seu filho, o seu esposo, o seu marido, assim como hoje acontece na sociedade, né? As famílias, elas levam as suas crianças para as creches e elas acreditam, as creches, os colégios, elas acreditam que a obrigação do ensino, da educação, são dos professores, e não é. Isso a gente aprende dentro de casa, né? O Ceifar, ele auxilia a família nesse processo.
a nossa estrutura, a nossa equipe, a gente quer que realmente ele passe por lá, e eu tenho dito isso para eles: eu quero que você passe por aqui, faça o tratamento completo uma única vez, e eu não quero ver você mais aqui, senão para retornar aqui, para testemunhar daquilo que Jesus está fazendo na sua vida. Mas a família tem um papel fundamental, a família precisa participar. Eu quero cura para ele, mas eu não quero ser curado, né? Eu preciso também fazer parte dessa cura. Márcio, tem um texto da Palavra de Deus que está em 1 Coríntios 13, 7, que vai dizer: quem ama nunca desiste, né? Pelo contrário, suporta tudo com fé, com esperança e com amor. Eu não sei, você que está nos ouvindo, nos assistindo, quantos tratamentos você já levou, né? Quanto investimento você já fez. Talvez nesse momento venha na sua mente, no seu coração, um desespero, dizendo: poxa, eu não aguento mais. Não desista, né? Não pare, invista na vida dessas pessoas. Eu ouvi, Márcio e Eloy, de 3 famílias a seguinte expressão: de uma mãe, de uma esposa e de uma irmã, quando levaram os seus queridos para serem internados lá, né? Para serem acolhidos no projeto. Pastor, a gente vai investir na vida dele, a gente vai pagar esse tratamento dele, porque é mais barato pagar o tratamento do que pagar o enterro dele. E é verdade, Márcio. Muitas vezes você que está nos assistindo, nos ouvindo, você acha que é muito difícil, é muito caro um tratamento. E eu vou dizer para você que não é. A Bíblia vai dizer que uma alma não tem preço. Uma vida não tem preço. Então eu quero deixar um desafio para você. Aqui no rodapé da tua televisão vai aparecer os contatos aí do Ceifar. Você vai poder ligar lá, falar com o Marcelo, que é uma pessoa espetacular. Ele vai te orientar, vai te dar todas as informações. Se você ficou com alguma dúvida nesse processo, ele vai te orientar. Você pode visitar o Ceifar, conhecer a nossa estrutura, e você vai perceber que, com um pequeno esforço seu, da sua família, junto às pessoas que você pode, né? Deus tem levantado. Ontem mesmo estava falando com um dos nossos acolhidos, Márcio. Deus levantou o patrão dele, Deus levantou a tia dele, Deus levantou várias pessoas para ajudar no pagamento do seu tratamento, né? Então você pode, com um pequeno esforço, liga lá e diz: minha família tem essas condições. O Marcelo, com aquele coração gigante dele, vai poder te abençoar em nome de Jesus. Amém. E mudar não só a história do adicto, mas também a história da sua família, em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor Fabiano, pelas tuas considerações finais. Obrigado, doutor Eloy. Obrigado, Marcelo. Da mesma forma. E para você, eu quero deixar uma pergunta. Você conhece alguém que necessita receber amor e de repente está precisando ser tratado de forma eficaz? Então, você liga na nossa reflexão de hoje. E 1 Coríntios 13 vai falar do dom do amor. E o que é o dom do amor, se não é uma atitude de amor que vai além dos nossos sentimentos e que pode fazer toda a diferença para quem precisa ser reconhecido, respeitado, dado uma nova chance e definitivamente amado. Pense nisso. E hoje ficamos por aqui, porque colher novas histórias de vida é o nosso propósito.